boa noite, meus queridos alunos do EJA, etapa 5. Retornamos, hein? Vocês já sabem, né? É só um intervalo rapidinho, é só ir ali beber uma água e retornar. Estamos de volta. Galerinha, voltamos agora para colocar a mão na massa, né, gente? Falamos inicialmente sobre textos, leitura, a importância que é o ato de ler, quais os benefícios, o que é que a gente consegue adquirir a partir da leitura, o quanto que isso é importante, o quanto que isso muda as nossas vidas, né, gente? Leitura é informação, informação é conhecimento e conhecimento muda o mundo, né, gente? Pessoal, mas não é lendo um livro que eu vou mudar o mundo, mas aí, gente, é trabalho de formiguinha, é passo a passo, degrau por degrau, é devagarinho, não é assim não, calma, calma. Vamos então para a nossa prática. Antes da gente ir para o texto em si, eu vou retornar ao slide anterior, olha só, para a gente discutir um pouco mais sobre leitura crítica, tá, gente? Olha só. Então, durante a sua leitura, é de grande valia, é de grande importância que você se pergunte: Am I reading critically? Eu estou lendo criticamente? Perceba, olha só o ING aqui do reading, ó. Esse ING marca processo. Processo. Gente, leitura é processo, não adianta. Ler não é papum, terminou. Não. Ler demanda tempo, ler demanda esforço. A gente precisa de dedicação, precisa se dedicar para ler o texto. Isso é importante que a gente perceba sempre, dessa importância que é o processo de ler. E para a gente ler criticamente, já falei anteriormente, né? Precisamos sempre de um propósito, de uma identidade, um contexto e a sua análise. Vamos falar de um por vez e aí eu vou para o nosso texto, tá bom? Vamos aprofundar um pouco a ideia em cada um deles. Dá uma olhadinha. O primeiro deles fala de purpose. Purpose é o propósito. Todo texto possui um propósito. Ninguém escreve nada, gente. Ninguém escreve nada à toa. Você só escreve um texto se você tiver algum interesse por trás daquilo. E aí é que tá. Qual é o interesse do autor daquele texto? Será que o interesse dele é o mesmo que a gente tem quando tá lendo? Então você faz a sua pergunta, why? Por quê? Por que é que eu estou lendo esse texto? Olha que pergunta importante, hein? Por que eu estou lendo este texto? Esse texto é importante por quê? Qual é o objetivo que eu, como leitor, tenho para com esse texto? Eu quero adquirir alguma informação com esse texto, eu quero entender alguma coisa melhor lendo esse texto, eu quero que esse texto me traga respostas para alguma dificuldade que eu tenha. É importante que você perceba isso. É o nosso primeiro ponto. É o propósito. Para que essa leitura está me servindo? De que essa leitura me serve? Importante pensar nisso. Em seguida, olha só, em green, lá em verde, a gente tem a identidade. Professor, que identidade é essa? É a identidade do autor? Pode ser. Mas também nos serve como a identidade nossa. Esse texto, ele afeta a minha identidade em quê? Como assim, professor? Gente, a gente só lê aquilo que a gente tem interesse. Se você não tem interesse no seu texto, você não vai ler o texto, não adianta. E o texto que a gente tem interesse, muito provavelmente, o interesse surge a partir daquilo que é nosso, que a gente já tem como identidade marcada, aquilo que nos é nosso. Ah, professor, então quer dizer que eu só leio aquilo que faz parte já do meu repertório? Com certeza. Quando a identidade do autor e a minha se chocam, se conectam, aí sim eu posso trazer essa ideia de identidade para leitura crítica. Se não, aí você vai ter que se esforçar mais para interpretar o texto a partir da perspectiva, a partir do ponto de vista do seu autor.
Porque certamente o autor e você têm identidades diferentes, experiências diferentes. São essas experiências que vão fazer do seu texto, da sua interpretação, algo mais interessante, algo mais crítico. Tá bom? Esse é o segundo ponto. O terceiro deles é falar de contexto. Gente, contexto. Importantíssimo, galera. Perceber, olha só, as conexões. Professor, o que é um contexto? Gente, o contexto é tudo aquilo que está ao redor do seu texto. Contexto, gente, está fora, foge daquilo que a gente tem de conhecimento comum. Contexto não é aquilo que está lá somente na parte inicial do texto, lá nas linhas. O contexto é aquilo que faz daquele texto ter outras perspectivas, outras possibilidades de interpretação. Isso é que é o contexto. Conectar textos com outros também faz parte do nosso contexto, da leitura que a gente chama de leitura contextual. Então, antes de ler o seu texto, faça as suas previsões. Veja, preveja e anteveja o que será que esse texto vai trazer de informação. Isso é contextual, galera. É a partir dessas informações contextuais que você vai poder fazer as suas previsões. Meu texto vai falar disso ou daquilo outro? Será que é esse o principal objetivo do texto? Ou será que o texto vai trazer outras informações, outras possibilidades? Importante você perceber sempre o seu contexto. Tudo bem, gente? Esse é o nosso ponto azul, context. Falar de contexto, falar de outros textos que se comunicam com aquele, falar de outras perspectivas que também podem ser entendidas dentro do mesmo contexto, dentro daquilo que você espera do seu texto. Isso é o que a gente chama de contexto. Além disso, nós também temos, olha só, as análises. E aí, galera, analisar o texto é mesmo na tentativa. Quanto mais, melhor. Tente de novo, tente mais. É sempre importantíssimo, é sempre vital analisar o seu texto. Professor, como é que eu analiso textos? Perceba possibilidades de interpretação da ideia principal, das ideias secundárias, argumentações, quais os argumentos que o texto tem para aquela opinião ser verdadeira. Perceba quais são as oportunidades que o texto te dá para refletir criticamente sobre aquilo. Ah, professor, eu leio esse texto, mas eu penso diferente do autor. Tudo bem. Não tem problema nenhum não pensar diferente. Não há problema algum em pensar diferente do nosso autor. Na verdade, faz parte. A ideia do autor é idêntica à minha? É parecida com a minha ou não? Se sim, tudo bem. Você vai convergir com as ideias, não há problema algum nisso. Se não, também não há problema. O importante é, quando você estiver fazendo a sua leitura, perceba se há ou não essa aproximação, se há ou não esse destaque feito pelo autor, tendo ou não conexão, referência com aquilo que você está dedicado a ler, a estudar, a adquirir informações. Beleza, gente? Então vamos para o nosso texto, né, galerinha? Vamos de texto, porque é assim que a gente faz. Vamos aqui para o nosso exemplo. Pessoal, esse texto tem duas partes, tá bom? A primeira parte é essa. A primeira parte desse texto eu vou ler com vocês e a segunda parte vocês vão ler sozinhos. Olha só. A primeira parte eu leio com vocês, por quê? Porque eu quero mostrar para vocês o contexto. A partir desse contexto é que vocês vão me dar as opiniões de vocês na segunda leitura. A segunda parte do texto, gente, ele vai trazer, vocês vão perceber. Vocês irão perceber que a segunda parte do texto já vai trazer uma coisa diferente. Vamos dar uma olhadinha então? Olha só, o nosso texto inicia assim, ó.
Why Britain's deal with Rwanda on migrants is so repulsive. Começamos então com um why. Por quê, gente? Professor, o texto começou com uma pergunta. Professor, mas não tem a pergunta aqui não, ó. Não tem o ponto de interrogação. Gente, esse why é porque de pergunta. Aqui é um motivo, é a motivação. Por quê que esse negócio aí que é feito entre Ruanda e a Grã-Bretanha, olha aí, Britain, por que que isso é repulsivo? Gente, olha que palavra forte, hein? É algo repulsivo. Professor, o que é algo repulsivo? Pensa aí um pouquinho. Algo repulsivo, gente, é uma coisa que você não suporta, é algo que você tem aversão total. Olha só que pesado, hein, gente? É uma coisa que você não tem nenhuma afinidade, nenhuma vontade de ter isso perto de você. By Karen Attiah. Quem escreveu esse texto foi essa senhorita aqui, ó. Karen Attiah. Beleza, gente? Vamos ver então o que é que traz o nosso texto. Tem duas partes, 2 parágrafos, e vamos lá para a nossa primeira impressão, para a nossa primeira interpretação. Olha só. Nosso texto, já temos então, antes de ler o texto, né, já temos então, a partir do título, já temos o nosso centro das atenções, o nosso assunto. Falar de migrantes, falar de imigração. Gente, é importante, viu? Esse aqui, ó, é o nosso tema. É o tema do nosso texto. E já temos também uma opinião, né, gente? Temos aí já uma opinião. Qual é a opinião sobre esse tema? Segundo a autora, este é um processo repulsivo. Vamos lá então, olha só. We knew global refugee system. Olha só. O sistema de refugiados global, você está falando de refugiados. Quem são os refugiados? Os imigrantes. Ele era broken, ele estava quebrado, ele estava destruído. Esse não é um sistema bom, não é um sistema intacto, é um sistema destruído, despedaçado. Já sabia que esse sistema não era um sistema bom. Já começou o texto assim, hein? Sabemos que esse não é um sistema bom, não é um sistema que está lá inteirinho, ó. É um sistema despedaçado, perceba. E a partir disso, olha só, a partir disso, você tem a segunda but. Professor, o que é esse but? Oposição de ideias, mas a Grã-Bretanha, Britain, with Rwanda's help, com a ajuda de Ruanda, wants to smash it with a hammer. Professor, o que é hammer? Hammer é um martelo. Smash, bater, quebrar. Então, esse sistema que já é quebrado quer ser ainda mais destruído. Por quem, gente? Por Ruanda e pela Grã-Bretanha. Esses dois querem fazer ainda mais destruição. Segundo parágrafo. British Home Secretary, olha só, o secretário da Casa Britânica, olha o nome dele, olha só, Priti Patel, na semana passada anunciou um plano, anunciou um plano to fly migrants. So fly, né, o verbo voar, é assim. Então ele vai mandar de avião, ele vai voar esse povo, vai enviar esse pessoal, esses imigrantes, olha só, vai enviar, é um plano para enviar migrantes e asylum seekers. Pessoal, o que é um asylum? Parece asilo. Será que é asilo? Lugar de colocar pessoas idosas? Não, gente. Não é um abrigo para pessoas idosas, não. Um asylum, em inglês, pode ser também um asilo doméstico, um asilo para pessoas que são procuradas, pessoas que estão em exílio. Ah, professor. Então, olha só. Não é somente asilo, mas exílio também. Exatamente. Olha só, então, eles vão enviar esse povo lá para Ruanda. Essas pessoas que são imigrantes e pessoas que estão procurando por asilo. Pode ser um exílio político, algo do tipo.
E eles vão enviar para um processo de resettlement. Resettlement é um processo de reestabilização. Vão estabilizar esse povo lá. Como assim, professor? Vão deixar essas pessoas lá. Como assim? Essas pessoas vão agora morar em Ruanda. É isso mesmo. Então ele está enviando pessoas da Grã-Bretanha, está aqui no título, da Grã-Bretanha, lá para o país africano, Ruanda. For its trouble. O que é trouble? Trouble, anota aí que é importante. É a mesma coisa que problem. Ah, professor, então, pelo problema, professor, então ela já está começando a dizer aí, olha só, que ter pessoas que são refugiadas, pessoas que são exiladas, é um problema. Olha que difícil, olha que pesado. Pessoas são um problema. Por este problema, Ruanda vai receber por volta de 157 milhões. Around, olha aí, ó, around. Cuidado com o que vem antes de número. Lê o numeral, vê o que vem antes. Around significa aproximadamente. Professor, então se na minha questão vier exatos 157 milhões de dólares, errado. Não é um valor exato, é um valor aproximado, ok, gente? Então, olha só, eles vão receber aproximadamente 157 milhões for housing, colocar esse povo dentro de casas, construção de casas para essas pessoas, housing, job training, treinar esse pessoal para o ambiente, para o mundo do trabalho, trabalho, e outros serviços, in other services. Patel, quem é o Patel? Lembra dele aqui, lá do começo do segundo parágrafo. Patel é o secretário da Casa Britânica. He termed, olha o que ele falou. This is, olha como ele definiu aspas. Pessoal, o que são aspas? Aspas são utilizadas para falar exatamente o que foi falado, reproduzir exatamente aquilo que já foi falado. É para isso que servem as aspas. Ele vai te trazer, olha só, a fala que a gente chama de ipsilitre. Professor, o que é isso? Ipsilitre, gente, é exatamente, justamente como foi dito. Olha aí, ó, palavra por palavra. O que foi que ele disse? Joint New Migration and Economic Development Partnership. Então, olha só, é uma junta de nova imigração e uma parceria de desenvolvimento econômico. Olha que palavras bonitas, hein? É uma nova parceria de desenvolvimento econômico. Então, gente, ele está chamando isso aí, ó, de parceria. Então, ele está entendendo que são duas coisas que acontecem em relação de igualdade, né? Uma parceria. É isso aí. Beleza. Para a segunda parte do nosso texto, vocês já estão ligados, né? Agora a leitura é de vocês, viu? Agora a leitura é com vocês. O título é o mesmo e o by é a mesma pessoa que escreveu. Agora, na segunda parte do nosso texto, a leitura é com vocês, hein? Para essa leitura, vocês vão ter 2 minutos. Olha só, 2 minutos para a leitura de vocês. Eu quero que durante a leitura vocês percebam a ideia principal do texto. Já falamos que a ideia principal é falar sobre imigrantes, que o sistema de negociação é entre a Inglaterra, Grã-Bretanha e Ruanda. E aí nós vamos falar agora sobre o porquê que a autora está chamando esse processo de algo repulsivo. Tá bom, gente? Vamos falar porque que isso é algo repulsive. Olha só. Então, durante a leitura de vocês, eu gostaria que vocês lessem e entendessem, me dissessem
por que é que esse processo é entendido como processo repulsivo? Para a leitura, mais uma vez, vocês terão 2 minutos. 2 minutos para a leitura. Boa leitura para vocês, 2 minutos na tela. E aí, gente, vocês pegaram a ideia? Conseguiram encontrar informação por que essa ideia de imigração entre Ruanda e a Grã-Bretanha é algo repulsivo? Deu para vocês entenderem? Conseguiram buscar essa informação dentro do texto? Ou não? Ficou ainda assim um pouco turva a ideia? Vamos dar uma olhada juntos? Vamos analisar o texto juntos? Olha aí, ó. O texto já começa com a crítica, já começa pesado. Olha aí, ó. That's a very posh way of saying. Essa é uma maneira bem polida, bem bonitinha de dizer assim, ó. We are going to pay a poor country to take human beings we don't want. Nós vamos pagar para um país pobre para que ele receba esses seres humanos que nós não queremos. Eita, professor, então ela pegou pesado, hein? Pois é, gente, essa é a interpretação sobre pessoas imigrantes que simplesmente, olha só, que simplesmente são jogadas de um lado para o outro, olha só. E a pessoa paga ainda mais, olha só. É pago um preço, receba aqui esse valor pelos problemas causados, pela dificuldade causada. Então, gente, o que é dito aí pra gente, ó? Essa é uma forma bonita, uma forma educada. Esse posh é uma forma bonitinha, uma forma fofa, uma forma polida, educada. De dizer assim, a gente não quer esse povo aqui não, ó. Esse pessoal aqui é um pessoal pobre, é um pessoal da miséria, é um pessoal que não é ativo economicamente. A gente não quer esse pessoal aqui não. A maioria das pessoas tem preconceito para com eles. São pessoas em vulnerabilidade. Então, se a gente não quer acordo com esse povo, pega um dinheirinho aqui, ó, e vai cuidar deles. É mais ou menos essa a mensagem. Pega aí um centavo e vai com esse pessoal para longe. Recebe esse povo aí na África. A gente não quer eles, não. Olha que coisa pesada, né, gente? Olha que pesado. Então, aqui, ó, já temos aqui, ó,
Uma ironiazinha, ó. Poxa, é uma maneira bonitinha. Volta lá, o que foi que ele disse, ó. Lá no final. Que é uma junta de nova imigração. É um processo, é um partnership, olha, uma parceria de desenvolvimento econômico. Nossa. É bonitinho demais, né, gente? É muito polido, é muito educado para dizer que a gente não tá querendo esse povo aqui. Fica com eles, a gente não quer eles aqui, não. É isso aí. Voltando aqui para a segunda parte, começa com of course. É claro, é óbvio. Trafficking vulnerable people. Fazer esse tráfico. Olha como é que ela tá chamando então, hein? O secretário lá da Grã-Bretanha disse que era o quê? Uma parceria de desenvolvimento econômico. Olha o que é que a autora tá dizendo aqui. A autora já tá batendo nessa tecla. Tá errado isso aí. E o nome disso é tráfico de pessoas, hein? E é tráfico de pessoas vulneráveis. Tá ali, ó. Trafficking vulnerable people. Fazer um tráfico de pessoas vulneráveis. To and from. Da África e para a África e os outros territórios além mar had been something of a historical pastime. Olha só, isso aí, gente. Isso daí não é algo novo, não. Olha aí, ó. Isso é algo historical. É uma coisa histórica. É um processo histórico. Então, já esteja ligado, é histórico isso daí, não tem nadinha não. Isso aí, você está achando que isso é novidade, que isso daí não acontece? Gente, isso aí, pessoal, é algo colonial, vem do tempo das colônias, período de colonização. Se a gente pensar em séculos, isso aí já tem mais de 4 séculos, 5 séculos que acontece. Então não é novidade não, é um processo histórico, é um processo que já tem mais de 500 anos. Então, olha só, é algo terrível, mas é algo histórico. There's also nothing new. Olha aí, ó. Nothing new. Tem nada de novo. Não tem nada novo. Em países ricos, wealthy é rico, países ricos, which at last count taken, que no final das contas recebem somente 15%. 15% dos mais de 26 milhões de refugiados do mundo. Professor, então eu tenho um total de 26 milhões de refugiados. Muita gente. E os países ricos, países que têm muito dinheiro, recebem, olha só, 15% desse pessoal. 15% desses 26 milhões. Professor, e o que é que eles fazem com o restante? O que é que eles fazem com o restante? No restante desse pessoal, eles simplesmente jogam para outro canto, como a gente viu agora há pouco com a Grã-Bretanha e com o país Ruanda, lá na África, né? Só manda esse povo para lá e está resolvido. Então, 15% dessas pessoas em situação de vulnerabilidade está nos países ricos. O restante, olha só, está em países pobres. Então, eles outsourcem, eles liberam essa energia que eles têm, essa fonte que eles têm. Eles liberam essas responsabilidades humanitárias para países pobres. Eles jogam para esses países pobres, dão para eles essa missão de tratar de pessoas em situação de vulnerabilidade. Which take in around 85%. O que recebem, olha o around de novo, aproximadamente. Aproximadamente 85% dos refugiados do mundo. É isso, né, gente? Países pobres absorvendo esses refugiados, essas pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoas em situação precariedade, pessoas que por vezes não têm emprego, não têm o que comer, têm dificuldade em socialização e tudo mais. Então, gente, perceba que é simplesmente jogado de um lado para outro. O que é que esse povo faz com essas pessoas vulneráveis? Lembrando-se que, olha só,
pessoas vulneráveis sendo traficadas da e para a África, isso aí é histórico, isso aí é colonial. Lembrando que o Brasil, trazendo para o nosso contexto, nossa realidade, o Brasil é um dos países dos quais mais recebemos negros escravizados da África. É história. Não sou eu que estou falando, não, é história. Todo mundo sabe, estude, procure por outras fontes, certeza. O Brasil recebeu uma imensa quantidade de pessoas africanas vindas forçadamente por conta de tráfico de pessoas vulneráveis. Podemos ir, então, para nossas questões? Qual a ideia principal do nosso texto? Para essa questão, vocês têm 1 minuto, gente. E eu quero que você responda aí para mim, hein? Coloca a resposta aí no chat. Professor, eu acho que a resposta é letra A. Não, a resposta pode ser letra B de bola ou letra C. Você é quem vai me dizer qual é a resposta. Em 1 minuto, a gente retorna para responder, corrigir junto com vocês. Qual a ideia principal desse texto? 1 minuto para vocês na tela. E aí, galera, qual é a ideia principal? O que é que vocês marcaram? Pessoal, a letra A diz que é retratar os problemas dos refugiados no mundo. Parece interessante, né, gente? Retrato dos problemas com refugiados. Letra B de bola fala em expor sobre os refugiados da guerra da Ucrânia. A gente que falou de refugiados, falou. Foi feita a exposição? Foi. Mas eram de guerra da Ucrânia? Não, galera. Não tá falando da guerra na Ucrânia, não. Esse não é o nosso foco. Letra C fala que é falar de uma opinião, opinar a respeito das políticas de refugiados da Inglaterra. Pessoal, aí foi uma opinião? Foi uma opinião? Foi. Lembre lá que é a opinião da Karen Attiah. É a respeito de política de refugiado? Verdade. E é da Inglaterra? Verdade também. É a política adotada pela Inglaterra. Pessoal, letra C é uma resposta boa. Estou encarando ela como nossa resposta correta. Letra D de dado, encobrir segredos de exilados políticos e de refugiados. Não, né, gente? O texto não tá falando de encobrir nada, não, viu? Nada de falar sobre segredos. Não, Nanina, não. Não é esse nosso foco. E a letra E fala em criticar a posição dos refugiados ao procurar por abrigo em outros países. Procurar abrigo? Não, gente. Ele estava falando, olha só, que as pessoas são forçadas. Elas são traficadas, então elas não procuram por abrigo, não. E muito menos foi feita uma crítica quanto a isso. Não é esse o ponto. Não é criticado essas pessoas que são refugiadas, não. Professor, eu fiquei letra A e letra C. Letra A pode ser minha resposta, letra C também. Qual seria a melhor delas? A letra A fala de retrato dos problemas. Acho que aqui é que é o nosso ponto-chave. Não está tratando esses refugiados como problemas. Problemas com refugiados. Não, gente. O foco está lá no nosso título.
Professor, como é que eu sei que a letra C é a resposta? Ela traz a expressão opinar. Volta no texto. Volta no texto. By Karen Atia. Foi ela quem escreveu o texto. E outra, ela trouxe a opinião dela. É um processo repulsivo. A partir dessa identificação do texto em que o processo é algo repulsivo, ela tem que explicar porque ela acha isso, né, gente? Ela tem que dar os motivos, tem que dar os argumentos dela por que ela acha esse processo tão ruim assim, um processo como algo repulsivo. Já que ela falou assim, ela precisa dar a resposta por quê, dar a motivação, dar o argumento de por que assim é. Resposta, então, é a letra C. Opina a respeito das políticas de refugiados que são utilizadas, que são implementadas pela Inglaterra. Principalmente, né, gente, as nomenclaturas que foram dadas, né? É tráfico de pessoas, gente, isso aí é algo colonial, isso aí é algo histórico. Tem nada de novo nisso. É algo histórico, que às vezes a gente pensa que é algo novo. Só está acontecendo agora com refugiados. Não, 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 não. Pessoas vulneráveis sendo transportadas de um país para o outro de maneira forçosa. Isso aí já tem acontecido antes. Ainda sobre o nosso texto, vamos de questão 2. A autora do texto, a Karen Attiah, ela utiliza a expressão repulsive. Falamos sobre isso, né, galera? Gente, essa palavra repulsive, algo repulsivo, a gente pode lembrar que isso aqui, ó, é uma palavra cognata. Professor, o que é uma palavra cognata? Gente, palavra cognata é aquela palavra que tem a escrita semelhante, a escrita parecida e o significado correspondente. Então, se você trocar a última letra, que é uma letra E, por uma letra O no final, repulsive, por repulsivo, você já consegue fazer aí a percepção de que essa palavra é uma palavra cognata. E aí eu pergunto a vocês, logo no título, a autora utiliza essa expressão repulsive, algo repulsivo, algo que você não tem condições de estar perto, é algo terrível. Isso é feito para sinalizar o quê, gente? Qual é a função? Para que serve essa expressão repulsive? É um adjetivo que expressa o quê? Letra A diz que é o posicionamento dela, que é contrário à política inglesa. A letra B diz que ela faz críticas, sinaliza as críticas ao povo de Ruanda. A letra C fala que é da opinião dela ser favorável aos imigrantes europeus na África. A letra D fala que é da postura contrária dela aos refugiados de guerra. E a letra E fala de compaixão para com os imigrantes. E o que vocês marcariam numa questão como essa, galerinha? Quero aí o que vocês marcariam, hein? Importante saber a opinião de vocês. O que é que vocês marcam em uma questão como essas? Para responder essa, vocês vão ter mais 1 minuto, hein? Acho que 1 minuto é mais do que suficiente para responder, hein? Então, utilizem este minuto de maneira sábia. Leiam novamente as respostas e me digam qual delas você marcaria. 1 minuto na tela. Vamos lá.
E aí, galera, que vocês marcaram? Deixa eu ver a resposta de vocês. Vamos lá, gente. Olha só, para essa resposta, eu acho que é tranquilo, né, gente? Dá para perceber aí, olha só, que o posicionamento da nossa autora se refere principalmente letra A. O que está sendo sinalizado, gente? Letra A diz o posicionamento contrário à política. Verdade, gente. Algo repulsivo é que você não consegue ficar próximo. É algo contrário. Parece a resposta correta, letra A. Letra B fala que ela faz críticas ao povo de Ruanda. Não, gente, não é ao povo de Ruanda que está sendo feito crítica, não. As críticas são feitas à política inglesa. A letra B não é a nossa resposta, hein? A letra B não vai responder a nossa questão, porque a letra B, na verdade, é exatamente o contrário, né, galerinha? É exatamente o contrário. A letra C fala da opinião favorável a imigrantes europeus na África. Repulsiva é favorável? Não, gente. Ela está criticando, ela está dizendo o que não é, o que não pode ser. Isso é o que ela está fazendo. Então, nossa resposta, letra C, não é a resposta correta. E que tal a letra D de dado? É a postura contrária aos refugiados de guerra. Gente, refugiado de guerra? Não trouxe essa ideia de guerra, não fez diminuiu esse escopo. Não, na verdade está falando de todos os refugiados. E não, ela não é contrária. Letra E, da compaixão para com os imigrantes. Por algum acaso, a ideia de repulsivo tem a ver com compaixão, gente? Não, não é isso não, pessoal. Na verdade, a ideia de algo ser repulsivo é porque ela não concorda, ela não consegue estar próximo dessa ideia, dessa noção. Então, para ela, isso é algo repulsive, algo repulsivo. Certamente, então, nossa resposta é a letra A. Belezinha, gente? É o posicionamento contrário da autora do texto com relação a essa política adotada pelo Reino Unido, pela Inglaterra. Tem mais uma questão ainda sobre o texto? Tem mais uma questão para a gente finalizar o nosso encontro. O trecho que diz: Trafficking vulnerable people to and from Africa and its former territories overseas has been something of a historical pastime for Britain. Gente, tráfico de pessoas vulneráveis da e para a África tem sido, e os seus territórios além-mar, tem sido uma prática histórica da Grã-Bretanha. Isso é utilizado para quê, gente? Letra A. É o argumento de explicação da posição de Ruanda? Nem foi mencionado Ruanda aí, minha gente. Letra B de bola. É um argumento a favor do povo de Ruanda? Não, não falou do povo de Ruanda aí, não. Letra C, é um recurso de persuasão. Persuasão é convencimento. Está tentando te convencer de que a prática que foi realizada na Inglaterra quer te convencer de que é uma prática boa. É isso. O texto inteiro ela está fazendo crítica, gente. Ela não está te persuadindo disso. Ela não está te convencendo disso. Letra D, é uma justificativa do processo de imigração. Tráfico de pessoas é justificativa. Não, não está justificando não, gente. Na verdade, letra E, uma prática histórica inglesa. Ele está fazendo uma crítica a essa terrível prática. Usando, inclusive, a palavra tráfico de pessoas. Palavra bem forte. Portanto, gente, nosso encontro vai chegando ao fim. Nosso encontro vai finalizando. Nosso tempo esgotou. E aí a gente vai se encontrar novamente na próxima sexta-feira. Por hoje é isso, um abraço e até mais. Bye bye, see you!